Está finalmente definido, Shanks é a criança da profecia de One Piece. E também temos a primeira aparição da Akuma no Mi proibida de Elbaf. Seria ela a Akuma no Mi da mentira? Tá curioso para saber o que aconteceu no capítulo 1152 de One Piece? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada emborrachada no botão do like que me ajuda bastante. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sou Mark Animes aqui falando depois de ler o capítulo 1152 de One Piece e ficar extremamente surpreso com a riqueza de detalhes desse capítulo. Com toda certeza, um dos melhores capítulos já lançados de One Piece em relação à quantidade de páginas, e desta vez nosso queridíssimo Oda caprichou nos detalhes e nas revelações dessa obra maravilhosa. Sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. Esse capítulo infelizmente começa da pior forma possível, ainda com a história de capa de Yamato. Essa história de capa já deveria ter sido encerrada há muito tempo, mas o que o Oda quer mostrar pra gente é que os personagens de Wano estão vivendo em paz depois de muito tempo sendo presos pelo Orochi. Mas convenhamos que de todas as histórias de capa, essa é a que mais está se prolongando sem dar conclusões relevantes para a série. E está cada vez mais improvável que ela se una diretamente ao bando dos Chapéus de Palha, simplesmente porque a personagem está fazendo diversos companheiros durante a sua história de capa. Indo direto para o primeiro capítulo, a gente tem diversas ondas de Haki sendo enviadas diretamente ao submundo. Logo, todos os personagens insistentemente pedem para voltar o mais rápido possível para a superfície, enquanto, é claro, eles pedem para Gerd curar os ferimentos de Locker. Todos os remanescentes dos piratas gigantes começam a subir o mais rápido possível nas suas embarcações e pedem para Haruji ir o mais rápido possível para lá também. Chopper então avisa Luffy que vai ficar lá para fazer o tratamento de Arsan, já que ele está muito ferido e muito provavelmente não conseguirá se manter em pé. E Arsan, com certa dificuldade, chama a atenção de Luffy, chamando ele diretamente pelo seu título, como Luffy Chapéu de Palha, mostrando o seu respeito de pirata, e diz para ele de certa forma: grave bem dentro de você o uso do Haki do Rei, eles não são totalmente imortais. Luffy, ao ouvir aquilo, fica extremamente motivado e diz para deixar tudo nas mãos dele, porque com certeza ele salvará Colon e os demais personagens. Teremos mais uma vez uma evolução do Haki do Conquistador, mas mais parecido com o Ryogo que Luffy utilizava em Wano, com certeza. A cena então corta para Loki e ele interrompe a conversa dos personagens ao ouvir o que Gaban disse para Luffy, e a gente percebe que todos os personagens de One Piece são um bando de idiotas que não conhecem a sua própria força. Até porque Loki responde a Gaban dizendo: eu entendi o que você quis dizer. Até então, eu não conseguia verbalizar o meu poder desta forma. Sendo assim, alguém como eu, que tem experiência contra os Cavaleiros de Deus, irá derrotá-los. Então solte as minhas correntes e me leve contigo, Haruji. Para finalizar, Haruji responde: você agindo a favor de Elbaf deve estar de brincadeira. E aí que a gente tem uma revelação importantíssima que eu vou ter que falar para vocês. Algo me indica que One Piece está seguindo no mesmo rumo das conhecidas palavras arcanas de Dandadan. Porque pense no seguinte: todos os poderes nomeados dentro de One Piece são extremamente poderosos, e essa revelação em relação a verbalizar o seu poder que Loki faz dá muito indício disso, que quando a pessoa conhece os seus poderes, no caso quando ela nomea suas ações, ela fica extremamente mais poderosa, e é algo que a gente acompanha de One Piece há muito tempo, mas é claro, não temos confirmação, somente os golpes nomeados que são extremamente poderosos as poucas vezes que eles aparecem. Haruji então diz: eu não pretendo levar você comigo, mostrando uma entonação completamente irada nas suas palavras. Enquanto os personagens discutem, a cena corta mais uma vez para Gaban, e ele está olhando em direção a Luffy e Zoro e diz da seguinte forma: parece que não é só um que tem o Haki do Rei. E é exatamente aí que você tem que entender o seguinte: nessa parte do capítulo, diversas pessoas ficaram extremamente confusas, achando que ele estava falando diretamente em relação ao Luffy dentro do bando do Chapéus de Palha, mas ele está olhando em direção a Zoro e Sanji e comentando: parece que não é só um que tem o Haki do Rei. Então automaticamente você consegue entender que os dois têm, mas o do Sanji é um Haki completamente diferente, mas é claro que isso seria assunto para outro vídeo. A finalizar, Sanji se aproxima o mais rápido possível de Arsan e pergunta diversas vezes, extremamente contente, dizendo: você falou comigo, não falou? Eu sabia, se as coisas continuassem desse jeito, esse Marimo e Jin
Quimby roubariam toda a minha atenção. Yarsan ignora Sanji enquanto ele fala e olha com uma expressão extremamente séria e mostrando descontentamento por parte de Zoro, dizendo: esse espadachim aí, parece que o corpo dele já se acostumou bastante. E Zoro, extremamente surpreso, pergunta: eu realmente consigo usar o Haki do Rei? Realmente todos os personagens de One Piece são muito, mas muito idiotas. Luffy, sem acreditar no que o Zoro tá falando, diz: o que, você realmente não sabia disso? Seu Haki está vazando pra tudo que é lado. Você é como se fosse uma torneirinha ligada no máximo, sempre deixa vazar o seu poder. E mais uma vez, Yarsan diz: esse Haki absurdo só pode ser chamado de poder quando, é claro, se tem consciência e controle total sobre ele. Do jeito que você tá aí, acha que dá pra continuar do lado de um capitão Yonkou? Esse diálogo revela o desprezo total que Yarsan tem às pessoas que não conhecem a sua própria força, porque simplesmente isso é a definição perfeita do que é disciplina. Alguém que está do lado de um Yonkou tem que conhecer perfeitamente a sua força, porque senão isso seria um desrespeito total ao status do seu capitão. Zoro dá uma olhada para ele, pede desculpas por existir e a cena corta mais uma vez para Sanji perguntando: e eu, velhinho, que diabos eu tenho de poder dentro de mim? A gente tem um corte abrupto para a cena e Haruhurudin e Loki estão discutindo cada vez mais altos, com Loki dizendo: que patético, Haruhurudin. Vai mesmo deixar um forasteiro salvar a sua terra natal? O Elbaf tem a mim, não precisa de mais ninguém. E a cena mais uma vez volta para Sanji, mas com ele completamente em silêncio, dando indícios que Yarsan respondeu para ele alguma coisa. E aí que começam as teorias. Dá pra gente entender que talvez Yarsan disse para ele que a sua constituição corporal é completamente diferente das demais, e essa constituição contém o Haki do Rei dele, uma espécie de concha que está privando Sanji dos seus próprios poderes, e isso se prova em alguns momentos, onde ele simplesmente também não tem consciência total dos seus poderes, a sua genética completamente diferente, então ele tem que achar uma forma do seu Haki quebrar essa casca e só então ser extremamente poderoso. E você me pergunta: Sonarken, como que você chegou a essa seguinte conclusão? É porque ele responde de uma forma simples: não é apenas só um que tem Haki do Conquistador, e isso ele viu analisando ambos os personagens. E se até o Luffy conseguiu identificar o Haki do Conquistador do Zoro que vazava constantemente, é meio óbvio que ele estava falando do Sanji, mas deu mais importância ao poder extremo e à decepção que Zoro foi nesse capítulo. Também tem aquela questão das entrelinhas, né? Se você voltar no capítulo 1151 do mangá de One Piece, você percebe que o nosso queridíssimo Yarsan levanta o seu dedinho dizendo que ele não era o número 3 do bando do Roger, o Rei dos Piratas, mas sim era o número 2. A exata mesma coisa que acontece direto com o Sanji e Zoro dentro de One Piece. Voltando para o assunto mais importante, as discussões ficam mais acirradas com os personagens, com Haruhurudin dizendo: será mesmo que você não vai trair Elbaf e acabar ajudando o governo mundial? Você fez isso aquele dia há 10 anos atrás. Como eu vou confiar em você? Os personagens estão perdendo tempo demais. Os subordinados continuam insistentemente chamando todos para embarcar de uma vez e ajudar o país de Elbaf. Rapidamente então, Luffy sobe em cima de Loki, diz daquela forma confiante: seja o meu companheiro, somente assim eu posso libertar você. Zoro e Sanji não concordam com o convite de Luffy, até porque o personagem é extremamente gigantesco e come mais que o próprio Luffy, então eles têm sérios problemas em deixar aquela criatura imensa embarcar no navio. Agora eu quero saber de vocês, qual tripulante do Mando dos Chapéus de Palha eles não fizeram a mesma expressão quando o Luffy convidou? Exatamente a mesma coisa que está acontecendo aqui. E Luffy, mantendo o sorriso, continua dizendo: é que assim Elbaf não parece precisar de você. Você parece ser engraçado, se algo acontecer, é só eu descer a mão em você também. E isso mexe com orgulhos dos gigantes, até porque Loki fica extremamente putaço da vida e diz: tá me zoando, Nanico? É óbvio que eu nunca vou ser seu subordinado. E Haruhurudin se aproxima de Luffy perguntando: Chapéu de Palha, isso é o seu instinto que tá falando? Você tem certeza disso? E Luffy diz: eu quero ver esse aí lutando e ver o tamanho da força dos gigantes. Para finalizar, mais uma vez, os gigantes chamam insistentemente Haruhurudin e os demais para ir pro combate, e Haruhurudin se apressa. Rapidamente, então, ele responde a Loki dizendo: infelizmente, não dá para entregar o Loki assim. Ele é um criminoso condenado à morte. E Luffy fica extremamente chateado, e a gente tem mais uma interrupção de Yarsan dizendo: Haruhurudin,
tire os grilhões de Loki. Har-Horujin pergunta por que diabos ele vai ter que fazer isso, até porque Loki foi quem assassinou há 14 anos atrás 113 soldados no castelo e também deixou Jarul-sama em um estado extremamente grave, além de ter matado seu próprio pai. E de todos os criminosos de Elbaf, ele é o mais conhecido. Então nosso queridíssimo Yarsan entra em defesa do Loki dizendo: certo, mas na verdade eu senti um haki estranho vindo do castelo naquele dia. Então fui com Shanks até o castelo Aurush. Não vi o que aconteceu desde o início, mas eu estava lá. E aí, meus delinquentes, você já sabe, Luffy ouviu o nome do Santo Shanks, fica completamente interessado e pede para os demais personagens ir em direção à batalha, enquanto ele vai ouvir toda aquela história e depois segue em direção a eles. Har-Horujin também decide ficar lá e Zoro e Sanji ficam extremamente pistolas, até porque sempre que tem envolvido o santo nome de Shanks, Luffy fica completamente interessado. Seria isso o ciúme do bando dos Chapéus de Palha? Com certeza. Luffy, ao ver que eles estão reclamando, pergunta se eles estão ousando zoar o nome do Santo Shanks, e eles dizem que ninguém está zoando o Shanks ali, até porque vocês sabem que com certeza Luffy desceria o cacete neles. Loki questiona Gaban sobre mencionar o que aconteceu naquele dia, e Gaban diz: com quem mais além de Har-Horujin eu falaria sobre isso? Ele é o seu irmão, mas de mãe diferente, não é? Har-Horujin então dá apenas 3 minutos para Loki falar exatamente o que aconteceu há 14 anos atrás e pede para ele prometer pelo seu orgulho de guerreiro dizer a verdade. Loki então assume um semblante completamente triste e diz: quanta severidade, irmão, lembrar daquele dia, né? Eu realmente não quero lembrar. Aquele dia foi um dia completamente terrível. A gente então é automaticamente levado para o passado e vê Loki tendo uma conversa há 14 anos atrás, junto, é claro, de Jarul-sama, enquanto Jarul pergunta por que diabos o Loki também foi convocado para aquela reunião. E Loki responde dizendo que tecnicamente aquele lugar também é a casa dele, então ele tem total direito de estar ali mesmo não querendo. Para finalizar, ele pergunta para Jarul-sama como ele está, dizendo que ele está com uma cara boa, e pergunta para ele também se ele não tá fazendo hora extra, porque parece que Jarul-sama já está vivo há tempo demais. Ambos os personagens continuam caminhando lado a lado em direção ao castelo calmamente, e Loki continua dizendo: o que será que meu pai Herald quer? Não tenho interesse em falar com o homem que vendeu sua alma para o governo mundial. Afinal de contas, foram eles que mataram Rox, e se Elbaf for para aquele lado, me considere um inimigo também. Jarul-sama pede para ele ficar em silêncio, porque possivelmente tem algumas pessoas ouvindo a conversa deles, e diz que ele já está velho demais e prefere deixar esses assuntos políticos com os mais jovens. Só que mostram descontentamento ao ouvir a palavra jovens e diz: jovens, vocês ficam enchendo a cabeça dos pirralhos com essas baboseiras sobre paz, daí eles crescem um monte de remelentos que nem conseguem utilizar uma única arma. E Jarul entra em defesa das crianças dizendo que aquela é uma nova era onde não necessariamente todos precisam entrar em combate. E também diz que a bisneta dele é uma pessoa extremamente fofinha e também não precisa lutar graças a isso. Loki apenas diz: que bando de frouxos, tem mais é que descer a mão nessas crianças pra ver se eles crescem de uma vez por todas. Parece até meu pai falando. Loki então percebe que está acontecendo alguma coisa na sala do trono e se aproxima de lá o mais rápido possível, mas um dos guardas acaba impedindo a passagem do nosso queridíssimo Loki, tentando puxar assunto, mas rapidamente ele diz que ele foi chamado lá e precisa entrar naquela sala. Ele então mete o pé no rosto do personagem, enterrando ele na porta e por fim quebrando ela completamente. Assim que ele entra pela sala, ele diz: meu velho, estou de volta. Mas rapidamente é interrompido, vendo a pior visão possível. Ele vê seu pai constantemente sendo perfurado por diversos oponentes, completamente imobilizado. Loki olha aquilo lá completamente surpreso e pergunta: o que diabos vocês estão fazendo com meu pai? A única coisa que consegue mostrar pra gente é apenas a silhueta do grande Herald sendo completamente perfurado. Mas antes que a gente tenha as respostas, a cena corta para um local não muito longe de lá, próximo do Reino Solar, na casa do personagem Gaban. Ele conversando com Shanks, enquanto ambos os personagens tomam banho. Gaban acaba dizendo: faz um bom tempo que não tomamos banho juntos assim, faz uns 3 ou 4 anos por aí, não é? E Shanks diz: claro que não,
faz uns 10 anos já que o capitão morreu. E Gaban demonstra extrema surpresa ao se perguntar se realmente já passou tudo isso de tempo. Esse diálogo em si é extremamente interessante porque dentro de Elbaf o tempo passa completamente diferente. Então por isso que Gaban está perdido no tempo em relação aos acontecimentos de fora de Elbaf. Shanks então interrompe o assunto divagando sobre as coisas que aconteceram na sua vida e diz para Yarsan que a sua vida mudou completamente, que a verdade é que ele queria apenas levar uma boa vida como pirata junto do Bug, e agora que ele está em Elbaf, ele diz que tem mais coisas que ele quer descobrir, e é exatamente aí que abre paralelos extremamente interessantes dentro de One Piece, porque nesse mesmo quadro a gente vê uma marca muito parecida com a mesma marca que todos os Cavaleiros Celestiais possuem, e no diálogo que ele diz que queria levar apenas uma vida boa como pirata junto do Bug, isso faz uma alusão direta à decisão que ele teve de deixar de ser um pirata e ir para Maria Joyce. Então nessa parte da história, há 10 anos atrás, Shanks já não é mais um pirata e ele serve diretamente ao governo mundial e abandonou todos os seus sonhos e os sonhos do seu capitão. Mas é claro que os acontecimentos de Elbaf nessa data em especial irá mudar completamente o rumo da história do personagem Shanks. E se você analisar diretamente a cicatriz do personagem, note que ela está numa coloração um pouco mais clara do que o normal, então dá indícios que essa cicatriz feita pelo Barba Negra, ela é uma cicatriz recente. E eu chuto pra vocês que essa cicatriz também, assim como o braço do Shanks, foi opcional dele possuir essas duas marcas. O braço para ele remover o controle do governo mundial das suas ações e a cicatriz como uma notificação de perigo aos demais personagens. Por que você pensa nisso, Narken? Simplesmente por causa do diálogo seguinte do nosso personagem Gaban com ele dizendo: você é a criança destinada, não é? Deixe para pensar nessas coisas apenas amanhã. E Yarsan continua perguntando para ele se ele se lembra do momento em que eles encontraram Dorbrog em Little Garden. E meus delinquentes do céu, somente esses diálogos revela pra gente coisas completamente interessantes pro futuro de One Piece. A primeira possibilidade disto é que tanto Shanks quanto Luffy faz um paralelo direto à situação atual de Dorbrog, por isso que ambos os personagens foram mencionados. Os dois personagens estão com os status de reis de Elbaf. Imagine o seguinte, Shanks como o rei do mundo e Luffy como o rei dos piratas. Ambas as pessoas mantendo a questão de liberdade, até porque, convenhamos, o mundo ainda precisa de alguém para governá-lo como um conjunto. Só que dessa vez tirando o poder de uma única pessoa e repassando esse poder a duas pessoas, para evitar que apenas um fique sob o controle de tudo e se torne alguém completamente corrupto. Isso acontece também em Min, que acontecia no caso com o Nekomamushi e no Arashi comandando o país ao mesmo tempo, mostrando uma forma de equilíbrio entre as governanças. E essa questão de criança predestinada automaticamente faz uma ligação direta a outros animes. Um exemplo, a mesma forma de predestinação do nosso queridíssimo Pen ou do próprio Naruto, onde ambos os personagens tinham potencial para mudar o mundo completamente, ou é claro, no caso do Jiraiya, aquele que guia as pessoas, o mesmo exato papel que Shanks está fazendo nesse mundo. Mas o mais óbvio, com certeza, é que o papel do Shanks seja governar esse mundo por uma nova era com toda certeza. Por isso é claro que ele não poderia ser o novo rei dos piratas, mesmo tendo potencial para isso. Isso é claro, é assunto para outro vídeo. Ambos os personagens então são interrompidos com Ripley perguntando para Yarsan se ele está gostando da água e Shanks fica completamente assustado perguntando: o que diabos está acontecendo aqui? Sua casa é muito estranha, Yarsan. Ripley, como uma bela anfitriã, pergunta para Shanks se ele quer um pedacinho de torta, enquanto Gaban diz que aquela casa é extremamente comum, já que é a casa onde mora um gigante e um humano normal ao mesmo tempo, então tem que ter cômodos com tamanhos diferentes. E enquanto Shanks se serve da torta, Ripley pergunta para Shanks se ele sabe alguma história antiga de Yarsan para contar para ela, e Shanks conta a mais vergonhosa possível das vezes em que Gaban saía pegando todo mundo nos portos. Exatamente isso que está acontecendo. Rapidamente ele é repreendido por Yarsan e a cena corta mais uma vez para ambos os personagens já sentadinhos conversando enquanto comem, com ele perguntando para Shanks: você conhece o Rei Herald? Ele é um rei adorado como um deus aqui em Elbaf. E Shanks diz: eu me encontrei com ele em Mary Joyce. Nos aproximamos um pouco, mas teve coisas que eu não consegui falar com ele na Terra Sagrada, então por isso que eu vim até aqui para me encontrar com ele. Antes, é claro, que seja tarde demais. Então é claro que Shanks já sabe exatamente o que acontece dentro de Mary Joyce
conhece todos os segredos ruins por trás daquele local, mas ele necessita, é claro, de confirmações. A gente então tem mais um corte e Haki do Conquistador sendo emitido diretamente de dentro do castelo de Elbaf. Neste dia, um massacre ocorreu no castelo. O rei mais amado de toda a história de Elbaf, o grande monarca Herald, perdeu a sua vida. A gente então tem todos os guardas do castelo em pânico extremo, correndo de um lado para o outro, pedindo, implorando para sair daquele local, até porque as portas estão completamente trancadas. A gente vê a silhueta de Jarul sendo ferido diretamente por uma espada e uma sombra misteriosa se aproximando de um baú, dizendo: então esta é a Akuma no Mi proibida, passada de geração em geração em Elbaf. O narrador mais uma vez toma conta do diálogo, dizendo: mas afinal de contas, o que as pessoas admiravam tanto em Herald? Voltando há muito tempo atrás no tempo, a gente tem todos os piratas gigantes aprontando diversas merdas pelo mundo inteiro e o narrador continua. Para 109 anos atrás, nos mares deste mundo, quando alguém perguntava qual é a coisa mais temida de todo mundo, era fácil ouvir a palavra: os piratas guerreiros gigantes. Era nessa era que todos viviam. E a gente vê diversas passagens com todos os piratas gigantes acessando diversos locais e levando destruição para qualquer lugar que iria. Até que um dia eles chegam em um porto distinto e Herald diz: dizem que tem lindas princesas no castelo, então eu vou dar uma olhadinha. Assim que ele se aproxima do lugar, ele chuta um dos seus companheiros e diz: opa, meu pé escorregou. A gente vê toda a destruição que o rei Herald faz e mais uma vez o narrador toma a voz e diz: Herald, o rei de Elbaf, ascendeu ao trono com apenas 45 anos, o equivalente a 15 anos na idade humana, e ele sem dúvidas era um completo lixo. E o capítulo se encerra exatamente aí, e isso é mais do que suficiente para definir que aquela fruta proibida de dentro daquele baú era na realidade a fruta da mentira dentro de One Piece, porque Herald é uma pessoa amada por diversas pessoas, mas odiada por muitas outras, e de uma hora para outra o reino de Elbaf mudou completamente. Então tudo que vemos dentro desse arco é uma completa mentira, ocasionado, é claro, pela fruta. E isso é mais do que evidente, porque simplesmente Herald era odiado por diversas pessoas e em certo tempo ele passou a ser amado. E também, é claro, isso pode ser ligado diretamente à mãe de Harhurudin, que ele conheceu em algum momento da sua vida, ou até mesmo a mãe de Loki, mas tem algumas coisinhas que não se encaixam aí, tá? Por ele estar nesse reino atrás de mulheres, ao que indica a mãe de um desses personagens, ela acaba sendo humana. Não sei como isso vai acontecer, estou com medo de Oda nesse exato momento. Mas é claro que com toda certeza essa fruta proibida é o que mudou completamente o governo de Herald dentro de Elbaf, e com toda certeza essa é a fruta da mentira, e por isso é claro que Herald teve que morrer dentro de One Piece. Quem consumiu essa fruta, possivelmente Herald, após a morte de Loki. Talvez, se essa fruta realmente existir, ela seja uma das mais roubadas de todos os tempos, até porque o poder dela pode ser literalmente qualquer coisa baseada na mentira. Então, exemplo, se nosso queridíssimo Loki dizer que tem 2 metros de altura, ele talvez fique com 2 metros de altura. Imagine só. E aí sim seria possível ele embarcar no bando dos chapéus de palha. Deixe nos comentários aí pra mim saber sua opinião. Também, né, claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela dedada no botão do hype que me ajuda bastante. No mais é isso, e Sonar quem diz.